Olá, turma! Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante que faz parte do nosso corpo humano. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o nosso aparelho respiratório. Você já deve ter reparado que não paramos de respirar nem um minuto em toda a nossa vida. O sistema respiratório é a parte do corpo que está relacionada à nossa respiração, que ocorre por todo esse processo aqui que nós vamos ver a seguir. Quando respiramos, nós colocamos o ar para dentro, tiramos dele o oxigênio e colocamos para fora o gás carbônico. O oxigênio que nós inspiramos é usado nas células do nosso corpo para queimar nutrientes e produzir energia. Como resultado dessa queima de nutrientes, além da energia, nós também produzimos o quê? Produzimos o gás carbônico, aquele ao qual nós não necessitamos. Então, nós colocamos para fora através da respiração. Os principais órgãos do sistema respiratório são o quê? São os nossos pulmões. Eles estão divididos em pulmão direito e o pulmão esquerdo. Eles se localizam no tórax, sobre o nosso diafragma. Os pulmões, eles armazenam o ar e são divididos em bolsas ou lobos. O pulmão direito, ele é dividido em 3 lobos. Já o pulmão esquerdo, ele é dividido em 2 lobos. Os lobos dos pulmões, eles são constituídos por bolsinhas que, como elas são chamadas de alvéolos. É nos alvéolos que o oxigênio e o gás carbônico eles entram no nosso corpo através da corrente sanguínea. O ar, ao entrar no nosso corpo, ele chega até os nossos pulmões por uma série de tubos. E esses tubos, eles são chamados de brônquios. Os brônquios, por si, conduzem o ar da traqueia para os pulmões. A traqueia, ela limpa e conduz o ar da laringe para os brônquios. É na laringe que o ar se encontra com as cordas vocais e produz aqueles sons, que são os sons que nós falamos e quando também nós cantamos. A cavidade nasal inspira, purifica, umedece e aquece o ar inspirado. Ela se comunica com a parte externa do nosso corpo pelas narinas, que formam o nosso nariz, e com a parte interna do nosso corpo por espaços chamados coanas. A faringe fica no pescoço, atrás da laringe, que fica no meio do nosso pescoço, entre a faringe e a traqueia. A traqueia fica na base do pescoço, indo para o tórax, passando pela frente do esôfago. Ela tem anéis de cartilagem duros que podemos sentir ao tocarmos o nosso pescoço. Os brônquios ficam entre os pulmões e se ramificam como árvores. Nos nossos lobos pulmonares. Vamos ver como funciona toda a nossa respiração, acompanhando o caminho que o ar toma desde o nosso nariz até a nossa corrente sanguínea. O ar entra pelas fossas nasais e se liberta das poeiras e das sujeiras que nós encontramos no nosso dia a dia. Depois, o ar ele vai para a traqueia, passando pela faringe, logo em seguida pela laringe. Na parte final da traqueia, encontra os 2 canais em que ela se bifurca.
que são os nossos brônquios. A traqueia, ela é um tubo rígido feito de músculos e cartilagens em forma de anel. Continuando a viagem, o ar ele prossegue pelos nossos brônquios. Estes entram nos nossos pulmões e vão se ramificando, tornando-se cada vez menores, como acontece com os galhos de uma árvore. Chegando à parte final dos menores ramos, os brônquios, o ar atinge pequenos compartimentos que se agrupam em cachos chamados alvéolos. Através das paredes dos alvéolos e dos vasos sanguíneos, o ar faz uma troca com o sangue, dá-lhe o oxigênio e recebe gás carbônico e também o vapor de água que expiramos. As paredes dos alvéolos, elas são muito finas e elásticas e estão rodeadas de pequenos vasos sanguíneos. Você sabia que os nossos pulmões estão envolvidos por uma membrana chamada pleura e que eles podem armazenar mais ou menos 5 litros de ar? Outra coisa interessante é que temos a sensação de odor e reconhecemos os cheiros no dia a dia por causa de algumas células que ficam na parte superior da cavidade nasal. O oxigênio, ele passa pelas paredes dos alvéolos e dos vasos sanguíneos e vai para o nosso sangue. O gás carbônico e o vapor de água fazem o contrário. Deixam o sangue e vão para os alvéolos para serem expelidos. Aqui, na faringe, temos como regular as diferenças de pressão do tímpano. Que fica onde? Que fica no nosso ouvido. Por isso, quando subimos ou descemos de algum lugar muito alto e sentimos a sensação de estar com os ouvidos tampados, nós precisamos o quê? Precisamos abrir bem a nossa boca e engolir algo para mover a faringe e regularizar essa sensação que estamos sentindo naquele determinado momento. Podemos passar algum tempo sem comer, mas não podemos passar muito tempo sem respirar, pois nosso sistema, ele o quê? Se isso ocorresse, ele entraria em colapso. Quando prendemos nossa respiração, a concentração de gás carbônico no sangue aumenta. E uma parte do sistema nervoso, que é o bulbo, envia uma mensagem para o músculo, que é chamado aqui, como vocês estão vendo, que é chamado de diafragma, que fica abaixo dos nossos pulmões e que junto com os músculos intercostais da parte das costas nos faz respirar. Quer a gente queira ou não, assim é que ocorre a nossa respiração. Uma coisa muito importante que muitas vezes nós não percebemos é que o sistema respiratório, ele é responsável por atos involuntários que muitas vezes nem nós mesmos percebemos. Como exemplo, nós temos o bocejo e o soluço. O bocejo é uma inspiração forte que suga mais oxigênio e ajuda a manter a pessoa acordada quando ela está sonolenta. Já o soluço, ele é uma contração involuntária e rápida do nosso diafragma, que faz com que as cordas vocais se fechem, provocando assim um ruído estranho no nosso corpo. Então, como vocês viram nesse passo a passo aqui da explicação do nosso sistema respiratório, ele é composto pelas fossas nasais, cavidade bucal, laringe, brônquios, pulmão direito, pulmão esquerdo, traqueia, faringe e diafragma. Essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham entendido.